Olá, amante do terror. Já faz um tempinho que eu não trago nada relacionado ao mundo do Trevor Henderson, e eu tenho certeza que eu já expliquei muito bem o motivo para isso, mas resumindo, é que as criaturas, não só do Trevor Henderson, mas de outros artistas de horror também, não costumam ter muito conteúdo, vamos dizer assim. A maioria do que tem é coisa tirada da minha própria cabeça, combinada com as informações que já existem. E, bom, qual é a criatura que a gente vai falar aqui hoje? É essa aí que tá no título. E além de terem comentado bastante sobre ele aqui, eu também vi lá no canal do Grey Arkman, Friend from Void Plains, o amigo das planícies do vazio. Vai ter algumas informações inéditas sobre o mundo do Trevor Henderson. Primeiro, vamos falar sobre o que diabos é o tal do vazio. E eu já adianto, assim como tudo que existe nesse universo, é um puro conceito teórico que nunca foi explicado diretamente o que é. Mas a gente pode juntar peças pequenas de informações e ir montando. Se diz a teoria de que as criaturas desse universo não estariam simplesmente começando a existir do nada. Elas vieram de algum lugar, ou melhor, um não lugar, conhecido como vazio. Que nem eu disse, é um conceito bem abstrato, mas esse tal vazio daria origem a criaturas comparadas com demônios, ou até mesmo deuses, que se originaram da escuridão absoluta puramente para trazer caos no mundo. Se todas elas quiseram estar ali ou não, já é outra história. E nem todas elas podem ter sido originadas do vazio. Um exemplo são os próprios gigantes, que vieram de um plano próprio. O mundo do Trevor Henderson em si tem vários mundos, como as próprias planícies do vazio, que eu acabei de explicar, a 12ª dimensão, que é de onde veio o 20th Dimensional Body Hive, os universos 1, 2 e 3, que são universos separados onde determinados grupos de criaturas vivem, os habitats delas, e o plano dos gigantes, que é de onde os gigantes se originaram, e é de onde vieram depois que a segunda lua apareceu. O conceito do vazio pode mudar dependendo da obra que você está lendo. Na maioria delas, é descrito como um nada infinito em que sequer outros conceitos existiriam. Gravidade, energia, massa, velocidade, luz, escuridão, seria simplesmente nada. Nas backgrounds, por exemplo, o void seria o espaço que existiria entre os níveis, que qualquer um poderia cair se fizesse o noclip errado. E lá você ficaria caindo num nada. E pela falta do conceito de gravidade, você não saberia se está caindo para baixo, para cima, para os lados ou para tudo que é lugar ao mesmo tempo, ou até mesmo para um lugar nenhum. Até que do nada você pode parar em algum nível aleatório, ou se você for muito azarado, você vai ficar vagando pelo vazio pela eternidade, já que o conceito de tempo também não existe aqui. Você não envelheceria, nem sentiria falta de nada que o corpo humano precisa para sobreviver. É um destino muito pior que a morte se você for parar para pensar. E o vazio aqui no mundo de Trevor Henderson é mais como um lugar de origem, uma mãe para todas as criaturas. Ou seja, o vazio não é realmente tão vazio, tanto por causa das criaturas que se originam e vivem lá, quanto por causa de um único ser, que por causa das suas características, poderia ser considerado como um deus daquele universo. Esse é o tal do Friend from the Void Plains. Lá em 2020, o Trevor Henderson soltou essa imagem no Instagram, com essa criatura e essa legenda. O seu amigo dos planos do vazio chega sem avisar enquanto você está entretendo o seu amigo da comédia corpus da 12ª dimensão. Você não quer drama. O que você faz? Aqueles que já me acompanham faz um tempo sabem que o tal do 12th Dimensional Body Hive eu já falei dele aqui uma vez, e faz muito tempo mesmo. Então, isso pode significar que o Friend from the Void Plains tenha alguma coisa a ver, alguma ligação com o corpo de colmeia da 12ª dimensão. Falando um pouco da aparência do Friend from the Void Plains, ele tem uma pele azulada que parece que o crânio dele foi estourado tipo um balão, e ficou desse jeito, com os globos oculares flutuando em um tipo de esfera. O que era para ser o cérebro virou esse amalgamado maluco que nem dá para identificar o que é. O nariz dele é esquelético e a boca é um sorrisinho. A gente não pode ver o corpo dele todo, mas julgando pelo que dá para ver, ele é humanoide e magrelo, mas não deixa que a aparência dele engane você. Acredite se quiser, esse é um dos, se não o ser mais poderoso que existe no universo de Trevor Henderson. Agora, a gente vai para uma
uma parada mais de horror cósmico, e você vai entender por que eu considero ele como um deus. Primeiro, ele é capaz de romper o tecido da realidade. Para quem não sabe o que significa, basicamente o tecido da realidade é uma barreira metafísica que divide o mundo físico e o mundo não físico. Não digo necessariamente espiritual, mas um mundo que não seria feito de matéria. No caso do universo de Trevor Henderson, pode ser outros planos, tipo as planícies do vazio, se esse for o caso. Se esse for o caso, o Friend pode romper essa barreira a qualquer momento. Outra coisa que ele pode fazer é controlar as criaturas que se originaram do vazio. Não se sabe o que controlar quer dizer exatamente. Pode ser literalmente manipular a matéria deles ou então fazer eles saírem ou voltarem pro vazio. Sendo um ou outro, o fato é que ele pode controlar as criaturas do vazio, e só as que se originaram de lá, ou seja, quase todas elas, o que torna o Friend um deus. Além disso, as leis da física não se aplicam a ele, então qualquer coisa que envolva a física, ele pode só ignorar. Um feito bastante citado do Friend é ele ter conseguido criar um buraco negro, basicamente o núcleo de uma estrela em colapso. Ele consegue criar e possivelmente manipular. Não se sabe exatamente o tamanho que tem esse buraco negro, mas só por ser um, já dá pra considerar um baita de um feito. Fora isso, ele com certeza tem outros tipos de poderes relacionados a dimensões superiores, tipo a colmeia de corpos da 12ª dimensão. Para nossa sorte, o fato dele ter Friend no nome dá para entender que ele não seria alguém maligno e possa até mesmo ser pacífico, dependendo do ponto de vista. Só que eu duvido muito que ele seja de fato o nosso amigo, apesar dele ter amigo no nome. Isso porque muitas criaturas que vivem no mundo de Trevor Henderson vieram do vazio. Vindas do vazio, elas podem muito bem ser controladas ou enviadas de volta pro vazio pelo Friend from the Void Planes. Só que ele não faz isso, sabe-se lá o motivo. Se ele simplesmente não puder fazer isso, pode ser que haja alguma coisa ainda mais poderosa do que ele, que ainda não foi revelada. No geral, acho que dá pra considerar que o Friend from the Void Planes é pelo menos neutro, já que ele não faz mal nenhum para a humanidade, mas isso não quer dizer que ele necessariamente vai fazer o bem. É mais uma relação de fica no seu canto que eu fico no meu vazio. Acho que tá bom o suficiente assim. Existem certas coisas que não devem ser mexidas. Deixa ele no canto dele, porque antes nada do que inimigo. E vai por mim. Não sobraria muito da humanidade caso ele deixe de ser o nosso amigo das planícies do vazio. Eis mais uma criatura do Trevor Henderson sem uma explicação direta sobre o que ela é. Acho que a essa altura a gente está mais do que acostumado com isso. Teorias, teorias e mais teorias sobre o que pode ser alguma coisa. E sobre o que essas criaturas fazem ou não fazem. Sinceramente, eu achei interessante o fato dele ser um tipo de deus de um certo tipo de criaturas que vieram de um lugar ou um não lugar específico no multiverso. E ele é meio que capaz de controlar elas de algum lugar. É bem destoante do resto das criaturas que a gente conhece por esse universo. Me diz aqui nos comentários depois do que você achou. Muito obrigado ao Kiro e ao Ciel por terem se tornado abençoados. E também ao canal Yuri Vitor 19ABV, Stalker, Ronaldo Cristiano Souza da Silva Silva e Fernando Garcia por terem se tornado abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.